Eu convido os irmãos que possamos abrir o texto dessa noite, em Romanos, capítulo 8, verso 12 a 17. Romanos, capítulo 8, do verso 12 a 17. Diz assim a infalível palavra de Deus: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Por quê? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Deus Santo, neste momento nós pedimos a Ti que acalme os nossos corações, nos dê ouvidos atentos à Tua voz, que possamos estar desejosos a ouvir a exposição da Tua palavra. Guarde os nossos pensamentos para que eles não possam ficar vagueando, Senhor, nas dificuldades que deixamos em casa, nas tentações que insistem, ó Deus, em nos perturbar, nos nossos compromissos que teremos amanhã pela manhã, ou de situações, ó Deus, onde envolve os nossos parentes, nossa casa, mas que possamos nesse momento, Senhor, descansar no Senhor e ouvirmos a Tua voz e aproveitar desse banquete que o Senhor nos entrega nessa noite, nesse dia santo, um dia inteiro de 24 horas, onde nós separamos, onde o Senhor separou para que o Teu povo pudesse Te cultuar. Tranquilize as nossas crianças, tranquilize, Senhor, a nossa alma neste momento. E a mim, Senhor, me abençoe para que eu possa ler com clareza esse sermão que foi escrito por Teu ministro, e que eu venha ser, ó Deus, usado por Ti, e não ser uma pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, mas que eu possa ser usado com o Senhor. Dá-me da Tua graça, Senhor, essa oração que eu Te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Church, um grande estadista inglês, certa vez testemunhou acerca de algo notável aqui, meus irmãos, que ia acontecer em sua vida. Segundo ele, quando criança, sua família foi passear no final de semana em uma bela propriedade de uma outra família. As crianças que ali estavam se divertiam em virtude de uma grande piscina que ali existia. No entanto, no último dia da estada de sua família naquela casa, aconteceu uma tragédia. O menor garoto do grupo de crianças pulou na parte funda da piscina e se afogou. As crianças maiores começaram a gritar e tentaram de todas as formas puxar para fora o garotinho que se afogava, mas os esforços foram em vão. Outro pequeno garoto que a tudo assistia, espreitando pelo jardim, pois era filho do jardineiro da bela mansão, vendo que o menininho se afogava, pulou da piscina e de forma corajosa salvou o outro pequenino da morte, que era certa. E quando os pais do garotinho ouviram a história, não conseguiram conter a emoção e pediram para que o pequeno herói fosse até eles. Lá, chegando o pai do garotinho que havia sido salvo, perguntou ao pequeno menino que salvava seu filho: Menino, qual é o teu nome? Ele respondeu: Alex. Alex, meu senhor. Tomado então de gratidão, ele se dirigiu ao pai do pequeno Alex, o jardineiro da casa, e lhe disse: Seu filho salvou a vida do meu filho.
como eu posso te ajudar? Como eu posso te agradecer por tamanho feito? O jardineiro lhe respondeu: ora, Senhor, de nada nós necessitamos. Meu filho fez o que qualquer outro que soubesse nadar faria. No entanto, o pai do garotinho que havia sido salvo insistiu mais uma vez e disse: eu preciso fazer alguma coisa por seu filho. O que ele gostaria? O jardineiro então olhou para o pequeno Alex e olhou para o Senhor que queria agradecê-lo de alguma forma e lhe disse: bem, desde que o pequeno Alex começou a falar, ele diz ter o desejo de ser médico. O homem então sorriu, estendeu a mão direita ao jardineiro e lhe disse: que assim seja. O seu filho estudará na melhor escola de medicina de nosso país. E sustentou sua palavra. Ao final de uma conferência política em Teherã, o mundo foi sacudido com a notícia de que Church estava com pneumonia. A realeza britânica fez com que fosse transmitido, então, a toda a nação o desejo de que o melhor médico tomasse um avião e fosse até assistir de cuidados o primeiro-ministro inglês. E esse médico foi o Dr. Alexander, o descobridor da penicilina. Os esforços de Alex foram coroados de êxito. Tempos depois, Church emocionou o mundo com a seguinte declaração: não é sempre que um homem, abre aspas, não é sempre que um homem tem a oportunidade e o privilégio de poder agradecer ao mesmo homem por haver-lhe salvo a vida 2 vezes. Essa história, meus irmãos, nos fala da gratidão, de promessa, de dívida, de prazer e de alegria. Nos fala também de adoção, assim como o texto de Romanos que lemos no início. O subtema desse sermão é o seguinte: o texto ele nos fala de mais 2 sinais evidentes na vida daqueles que possuem o Espírito Santo de Deus, daqueles que foram regenerados por sua graça, amor e fidelidade. Acompanhe comigo, por favor, a sua Bíblia, o verso de número 12. Romanos 8, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. O versículo 12, meus irmãos, é um versículo que caracteriza uma transição na fala do autor. Ele sai de uma exposição para uma exortação, das bênçãos características recebidas para as obrigações propriamente ditas, e que foram contraídas por todos aqueles que receberam o Santo Espírito de Deus. Percebam aqui que, apesar da antítese de ter sido omitida aqui, está necessariamente implícita e compreendida na perícope que foca na necessidade dos crentes de levarem uma vida de santidade, sendo a habitação do Espírito a razão para essa consagração. Por isso, ele inicia o verso 12 dizendo que somos devedores. A palavra que ele utiliza aqui, devedores, cujo significado diz respeito a pessoas que estão debaixo de uma obrigação de realizar algo, portanto, pessoas que têm uma obrigação a cumprir, obrigação essa que não é para com a carne, mas para com o Espírito Santo, uma obrigação exclusiva dos crentes, de todos aqueles em que o Espírito Santo de Deus habita. Percebam aqui que isso faz dos crentes devedores do Espírito, devedores de uma vida vivida segundo a sua palavra, conforme suas prescrições, a natureza santa, uma vida que seja vívida. E poderíamos fazer a pergunta: por que isso? Por que isso? A resposta está no verso 13, acompanha comigo, por favor, Romanos 8, verso 13.
Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Percebam que Paulo nos fornece aqui a razão tanto para a negação expressa quanto para a afirmação implícita do que acabara de dizer no versículo anterior. Observe que ele faz isso destacando os resultados antitéticos da vida segundo a carne e da vida segundo o Espírito. A vida pela carne leva o homem à morte, e a vida pelo Espírito o leva à reconciliação com Deus e à vida eterna. Vejam, um crente viver segundo a carne seria uma contradição. Deus nos salvou da carne, não na carne, mas pelo Espírito. Observe que a morte, nessa instância, deve ser entendida de um modo mais amplo, não limitando-se à morte em sua manifestação final, mas além disso. A morte deve ser entendida aqui como sendo também a eterna inimizade e, consequentemente, a separação entre homem e Deus. Meus irmãos, a única maneira de evitarmos o resultado da morte, é sermos libertos e desistirmos da vida segundo a carne. Por isso, Paulo diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Os crentes têm uma obrigação, um compromisso moral de viver segundo o Espírito, sendo governados e guiados por Ele. Mas perceba que essa dívida, essa obrigação, não é como a dívida da carne, ou seja, um fardo, algo pesado, mas uma bênção, uma dívida que é prazerosa em cumprir, uma dívida de gratidão e que, como tal, nos alegra a vida. Vejam, é como uma dívida de gratidão de um filho para com o pai que reconhece tudo o que ele fez e procura agradá-lo de todas as formas, a fim de retribuir-lhe todo o bem que lhe fez sempre que necessário. É uma dívida de gratidão, como essa que Church fala sobre Alex, que falamos no início. Nesse tipo de dívida não há cobradores, pois não há quem seja inadimplente. Há apenas quem se dispõe a servir e o faz com prazer, com deleite. De modo, meus irmãos, que esses que servem e fazem com uma vontade tal, que torna-se impossível dizer não a qualquer coisa que lhes esteja sujeito a fazer ingratidão. E percebam que essa impossibilidade vem do Espírito e não do sangue ou da carne, não vem da vontade do homem, mas de Deus, que em Cristo o regenera e através do Espírito e renova a imagem que foi afetada pelo pecado daquele que tanto o amou. Aplicando isso a nós crentes, chegamos à razão do porquê não podemos ter prazer em viver uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida de iniquidade, mas em almejar uma vida santa e servil perante Deus. Ora, meus irmãos, quem é constrangido a viver pela carne é carne, e a morte é a consequência inevitável para este. Quem é constrangido a viver pela carne é carne, e a morte é a consequência inevitável para este. Mas os do Espírito, estes são constrangidos a viver no Espírito, e pelo Espírito a vida eterna, e essa é uma consequência inevitável para estes. Por isso Paulo diz: mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
graças aos méritos dos sofrimentos de Cristo, meus queridos irmãos, temos todos os pecados, todos os pecados originais e atuais, com a culpa e a pena que lhes cabe, livre e plenamente perdoados. Graças aos méritos dos sofrimentos de Cristo, temos todos os pecados, sejam eles os originais e os atuais, com culpa e a pena que lhes cabe, livre e plenamente perdoados. E aqui eu quero destacar 3 pontos. Em primeiro lugar, observe a expressão mortificardes. Este verbo dirige-se a uma ação da nossa parte, o que elimina qualquer tipo de passividade nossa diante dessa situação. Notem que Paulo já havia dito anteriormente que os crentes estavam mortos para a lei e o pecado, e que isso ocorreu de uma vez por todas. Mas, no entanto, isso não quer dizer que estão livres da obrigação de mortificar o pecado em seus membros. Antes, isso se torna indispensável. E não somente indispensável, mas também possível. Logo, aquela conversa de gente na igreja dizendo que não deixou de fazer isso ou aquilo, algo pecaminoso, porque está esperando no Senhor, que o dia que Deus quiser que ela ou ele pare de cometer aquele pecado, ele deixará. Não se admirem, meus irmãos, tem muitos entre nós assim. Muitos entre nós que acham, ainda que isso é confiar na providência de Deus. Não é. O nome disso é incredulidade e blasfêmia. Incredulidade, sim, incredulidade. Incredulidade porque não crê na suficiência dos méritos de Cristo para o libertar do domínio do pecado. Blasfêmia, sim, blasfêmia. Blasfêmia porque nega que Deus seja todo suficiente. A passividade mística que você tem usado como desculpa para continuar pecando dessa ou daquela outra forma é justamente o que Paulo está falando contra aqui. Portanto, pela palavra de Deus e o poder do Espírito Santo vivificador que habita em nós, nos aprimoremos dessa verdade, nos arrependamos dos pecados que temos cometido por acomodação e avancemos em direção ao Senhor por meio de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vejam o que disse Paulo anteriormente, no capítulo 7, do verso 5 ao 6. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. E ainda, vá agora, por favor, meus irmãos, abram comigo Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, avance um pouco mais, meus irmãos, e veja o que Paulo diz nos versos 5 a 9. Romanos capítulo 8, versos 5 a 9. Acompanhe comigo, por favor. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem o mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
Ora, meus irmãos, se de fato o Espírito habita em vós pelo Espírito e não por você mesmo, você então mortificará os feitos do corpo. Esse é o segundo ponto que quero chamar a sua atenção hoje aqui. Em segundo lugar, observem bem essa expressão, os feitos do corpo. Vejam, a entidade física que denominamos corpo, sem dúvida, é o que Paulo tem em vista aqui, ficando implícito, neste caso, aquilo que o apóstolo pensava sobre aqueles pecados associados com o corpo e por meio deste manifestados. Assim, como é possível notar em Romanos 6, versículo 6, Paulo não estava expressando a ideia de que o corpo é a fonte do pecado, ou de que os pecados a serem mortificados são meramente aqueles cujo o órgão executivo é o corpo. A fonte do pecado é o coração do homem. A fonte do pecado é o coração do homem. Na verdade, Paulo está ressaltando o caráter incisivamente concreto e a praticabilidade das exigências impostas ao crente aqui. Na verdade, Paulo está ressaltando o caráter incisivamente concreto e a praticabilidade das exigências impostas aos crentes, meus irmãos. E dessa forma, podemos dizer que os feitos do corpo são aquelas práticas que caracterizam o corpo do pecado. Práticas essas que o crente deve mortificar a fim de viver. E que práticas seriam essas? Aquelas que ele fala lá em Colossenses capítulo 3, o verso 5. A prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza e, por fim, a idolatria. Todas essas práticas o crente deve mortificar a fim de viver. Por isso diz, certamente vivereis. E isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto aqui, meus irmãos. Em terceiro lugar, mortificar o corpo e viver pelo Espírito são duas ações que acontecem sempre com a mediação do Espírito Santo. Nós, crentes, não fomos dotados de um reservatório de forças, na qual sempre que precisarmos podemos recorrer a ele. É sempre pelo Espírito, meus irmãos. É sempre pelo Espírito que toda atividade santa e santificadora é realizada. Os crentes só podem mortificar os feitos do corpo mediante o Espírito Santo. Não há força, poder, nem mesmo vontade intrínseca a nós que nos mova a fazer isso. Somente através do Espírito é que podemos ser despertados para isso e alcançarmos tamanha proeza. De modo que sem o Espírito é impossível ao homem fazer tal coisa, mortificar a carne e viver no Espírito. Vocês não podem agradar a Deus ao passo que quer também agradar ao mundo. Não pode querer agradar a Deus quando seus desejos, afetos e inclinações estão voltados para aquilo que a carne lhe oferece e não o Espírito, meus irmãos. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versos 17 e 19: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Qual é o modelo que Paulo está falando aqui? Certamente o modelo daqueles que vivem segundo o Espírito. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E por que, meus irmãos, são inimigos da cruz de Cristo? Porque vivem segundo a carne. Voltando para aquilo que Paulo diz, no verso 19, Filipenses: o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só preocupam com as coisas terrenas. Como dizia um antigo puritano, abre aspas,
Os prazeres mundanos terminarão em tormentos eternos. Os prazeres mundanos terminarão em tormentos eternos. E tanto quanto forem os prazeres mundanos, tanto mais serão os tormentos, pois os contrários são punidos com contrários. Meus queridos irmãos, a nossa pátria está nos céus. Por isso diz Paulo: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Observe que essa vida aqui mencionada pelo autor resulta dessa obra do Espírito. Assim como no caso da morte, seu sentido aqui também é ampliado. E certamente diz respeito à vida eterna que os santos desfrutarão para sempre na presença de Deus, em comunhão com Ele. Uma vida de glória, conforto e paz eterna. Ah, meus irmãos, que reconfortante é saber, como diz Spurgeon, que, abre aspas, aquele que guiou nossos passos cambaleantes até os pés cruzados, pregados no madeiro, e lá selou o nosso perdão, levou-nos em cada passo do caminho, subindo todas as colinas de dificuldade e descendo todo o vale de humilhação. E assim deve prosseguir até chegarmos ao fim da nossa jornada. Que maravilhosa obra, meus irmãos, é a do Espírito Santo, que não somente nos conduz a Cristo, mas nos vivifica, nos consola, guia e conforta em toda ocasião. Quão maravilhoso é a obra de Jesus Cristo, que não apenas nos redime, mas também nos justifica, fazendo com que sejamos reconciliados e aceitos, não apenas como amigos de Deus, mas como seus filhos. Vejam o que diz Paulo no verso de número 14, Romanos 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso prova a última parte do versículo anterior. Aqueles que pelo Espírito mortificam o pecado viverão, porque são filhos de Deus. Eles mortificam o pecado porque são guiados pelo Espírito de Deus. Não se trata de quem vive pelo Espírito, mas daqueles que estão nele, foram gerados por ele, se movem nele, ou seja, são guiados por ele, uma vez que ele, o Espírito Santo, torna-se o governante de nossa vida, o piloto do nosso avião e o capitão de nosso navio. Ele é como aquele que guia o cego, que ergue o aleijado, que faz entender ao surdo e comunica aquilo que um mudo quer expressar. É assim, meus irmãos, que somos guiados pelo Espírito em ambos os caminhos, pois não podemos ver o nosso próprio caminho, a menos que o Espírito nos direcione. Nem temos força para andar nele, a menos que o Espírito nos ajude e nos conduza. Sendo assim, o Espírito nos conduz e nos atrai irresistível e necessariamente, mas não de forma violenta ou contra a nossa vontade. Embora outrora não estivéssemos dispostos, ainda assim nos tornamos dispostos depois. Tão disposto que desejamos e oramos para sermos guiados pelo Espírito. Assim como o salmista no Salmo 25, verso 5, diz o seguinte: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Amada Igreja do Senhor, como retribuiremos tamanha graça? Como não sermos constrangidos por tamanho amor? Como não sermos gratos por tão desmedido amor, como o qual Ele mesmo, o Senhor, nos concedeu o seu Espírito? Eu quero concluir esse sermão com a profecia de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 a 28. Por favor, meus irmãos, abramos a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 36,
verso 25 e 28. Ezequiel, capítulo 36, verso 25 e 28, diz assim: Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo. Verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Purificados, diz Ezequiel, meus irmãos. De acordo com a lei, o leproso, no dia de sua purificação, deveria ser levado ao sacerdote, como está lá em Levítico capítulo 14. O sacerdote sairia do arraial e examinaria o leproso. Se a praga da lepra tivesse sido curada, então o sacerdote ordenaria que se tomassem 2 aves limpas para aquele que havia sido purificado. Um dos pássaros seria morto em um vaso de barro sobre água corrente. Depois tomaria o outro pássaro vivo e o mergulharia no sangue do pássaro que havia sido morto. Em seguida, seria solto em campo aberto, para voar no ar, como era a vista de Deus. Meus irmãos, observem o mistério que envolvia esse sacrifício, pois o pássaro morto sobre a água corrente apontava para a morte de Cristo, acompanhada da santificação do Espírito, que falamos hoje, tipificada pela água corrente, como único meio de nos purificar da lepra. E o pássaro que foi deixado vivo, com as asas aspergidas em sangue, significa a intercessão de Cristo, que foi com sangue ao propiciatório. Ora, somos informados em 1 João, capítulo 5, verso 6, que o nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. Nenhuma outra purificação há para a lepra espiritual do homem, meus irmãos, a não ser a água e sangue, o mérito do sacrifício e a intercessão de Cristo e o Espírito da graça. Esforcemo-nos para no Espírito, meus irmãos, a cada dia nos tornarmos mais puros e limpos da imundície que outrora tínhamos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus bendito, te louvamos, ó Deus, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi propício a nós mais uma vez esse dia, nos dando esse alimento, ó Pai, tão importante para a nossa alma, onde somos lembrados do papel de mortificarmos a nossa carne, de buscarmos o teu Santo Espírito para esbofetearmos o pecado que ainda insiste em militar nos membros do nosso corpo. Ó Senhor, que a tua palavra faça morada nos nossos corações. Que este sermão não seja apenas mais um sermão lido, talvez de forma exaustiva para alguns, talvez de forma incompreensível para aqueles que não treinaram os seus ouvidos para ouvir a tua palavra, mas que o sermão dessa noite possa fazer morada, Senhor, nos nossos corações, a ponto de já examinarmos os nossos corações e tentarmos identificar o que ainda precisamos mortificar nas nossas vidas nessa semana que se inicia. Ó Senhor, nos ajude a vencer esse mal
por meio do teu Santo Espírito, pois por nós mesmos, como diz a tua palavra, não iremos conseguir. Por isso, Senhor, primeiramente nos ajude a mortificar a soberba que sonda os nossos corações todos os dias, do menor ao maior que está presente aqui, Senhor. Nos ajude a ter um espírito humilde. Nos ajude a esbofetear, Senhor, o legalismo. Nos ajude a conter o liberalismo dos nossos dias. E faça com que, Senhor, possamos ser fiéis aos teus estatutos. Que possamos buscar a perfeição todos os dias, mesmo sabendo, Senhor, que ela não será possível nessa vida, mas já queremos, Senhor, treinar e praticar. Sabemos que buscar a santificação, Senhor, não é algo que está à nossa livre vontade, mas se verdadeiramente fomos salvos pelo Senhor, se verdadeiramente a tua igreja presente aqui nessa noite, todos que estão aqui foram lavados pelo teu sangue, não nos deixe, Senhor, viver na prática do pecado, pois se assim fizermos, Senhor, isso prova que não somos teus filhos, mas prova que somos filhos de Satanás. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que possamos buscar viver, ó Deus, a santidade que a tua palavra nos exorta ao buscarmos. Assim nós oramos, ó Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.